Olá, professores alfabetizadores! Bem-vindos ao Interações Pedagógicas 2017. Para conversar sobre reescrita e avaliação textual, estão aqui conosco Janaína Cruz da Silva de Andrade, mestre em Educação, Cultura e Comunicação pela UERJ e professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E Ana Márcia da Silva Vieira, professora do primeiro ano da Escola Municipal Olegário Mariano, da Quinta CRE. Obrigada pela participação de vocês. Também temos professores da Rede Municipal de Ensino na plateia para participar desta conversa. Obrigada pela presença, sejam todas muito bem-vindas. O Interações Pedagógicas começa mostrando o trabalho da Escola Olegário Mariano. Vamos ver? A Escola Municipal Olegário Mariano, ela está localizada em Rocha Miranda. Ela atende a 984 crianças que vão desde a educação infantil até o 6º ano experimental. Nós atendemos a toda a comunidade da Barreira e da Barreirinha. Comunidade essa que nos apoia e está sempre junto conosco. A escola funciona em horário parcial. O trabalho pedagógico, ele é um conjunto onde a direção da escola, a coordenação, toda a equipe, os professores, os funcionários, todos interagem. E a gente sempre está apoiando o trabalho desses professores. Os nossos professores passaram por várias capacitações. Eles já passaram pela formação da Quinta CRE, do PNAC e também da Escola Paulo Freire. Toda semana as professoras têm o centro de estudos, E, na medida do possível, a gente procura estar próximo a elas, também buscando ideias, buscando caminhos, auxiliando, sempre estendendo a mão. O professor na Escola Olegário Mariano, ele nunca está sozinho. Trabalho com alfabetização há mais de 20 anos e aqui no município do Rio eu estou há 18 anos, sempre como regente de turmas de alfabetização. Aqui na Escola Olegário Mariano eu estou desde 2009. Até o ano passado eu era orientadora de estudos do PNAC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. E aqui a nossa escola, ela é uma escola de 2 turnos. Então, no primeiro turno eu trabalho com uma turma de primeiro ano e no segundo turno eu trabalho com uma turma de terceiro ano. Essa turma, ela é uma turma tranquila, muito participativa. Os pais também, eles são muito frequentes nas reuniões. Isso é um ponto positivo, a participação da família. Eles gostam de interagir com a leitura e a escola facilita muito isso, porque a escola ela respira a leitura. A nossa sala de leitura tem como patrona Ruth Rocha. E a professora da sala de leitura, ela também prioriza a leitura, a escrita, dá o suporte aos professores, tenta auxiliar naquilo que aquela determinada turma está necessitando. E sempre com atividades bastante diversificadas, com muita brincadeira, com muita escritores novos, leituras novas. Então, nós acreditamos que a leitura, ele é um ato de prazer. E por ser um ato de prazer, ele tem que ser atrativo às crianças. Porque o que a gente deseja é que nós possamos estar formando grandes leitores e que esses leitores possam, no futuro, serem cidadãos bastante críticos que vão auxiliar na nossa sociedade. O projeto político-pedagógico da escola, ele prioriza a leitura. O tema principal é ler e escrever com muito prazer. E daí a gente desenvolve vários subprojetos, dentre eles Eu Amo, Eu Cuido, Corredor Literário. Nós temos também o projeto Ler é Bom Demais, o Recreio Literário. A gente vai ouvir a história de hoje. O nome da história é Bom Dia, Todas as Cores. Quem é a autora da história? Ruth Rocha. Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Logo que saiu de casa, o camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino no Teatro Florestal. Bom dia, professor. Como vai o senhor? Professora Janaína, que pontos você destaca deste primeiro momento?
Inicialmente, eu considero muito importante destacar o trabalho da escola como um todo. Na fala da diretora fica evidente um trabalho com a leitura. Isso é de extrema importância para o crescimento dos alunos e para a evolução do trabalho com a escrita. E pensando que a escrita não deve ser um ato solitário, no momento em que a diretora diz que nenhum professor está sozinho, eu gostaria muito de puxar esse gancho para a nossa conversa aqui. Porque assim como nenhum professor deve estar sozinho num processo pedagógico, nenhum aluno deve estar só no seu trabalho com a escrita. Nós somos professores e nós sabemos o quanto escrever exige de nós um cuidado tamanho com o trabalho. É uma arte, né? E quando a gente tem alguém que pode estar junto, que pode escrever conosco, esse trabalho flui de uma outra maneira. Nós precisamos dos nossos pares mais capazes. E aí, só para a gente marcar essa relação entre o que a escola traz como princípio, como prática, e do quanto isso precisa reverberar em todo o trabalho e no trabalho com a produção escrita dos alunos, que nós certamente continuaremos a conversar mais a respeito. Tá ótimo, nós já temos algumas perguntas da plateia, vamos ouvi-las. A primeira pergunta é da professora Lívia, da nona CRE. Professora Janaína, quando o aluno, no momento da escrita espontânea, pergunta como deve escrever uma sílaba ou uma palavra, nós devemos informar? Sim, nós devemos informar, Lívia. Essa é uma dúvida recorrente. E por que nós devemos informar? Muitas vezes o nosso receio em informar ou não se deve ao fato de pensar no processo de construção da escrita da criança. Não é isso? Essa é a nossa dúvida. Eu vou interferir no processo? Não vamos interferir negativamente, vamos mediar. É necessário. A criança que nos pergunta como escrever, ela quer uma resposta. Por que não dá? Né? Na dimensão do trabalho pedagógico, nós cumprimos um papel de sermos também os informantes. Nós estimulamos, nós desenvolvemos, nós participamos desse trabalho de desenvolvimento da criança e, junto com isso, a gente cumpre esse papel de quem informa, de quem precisa dizer. Imagina uma criança que quer escrever lâmpada ou melancia ou lã. Né, são sons que fazem aí as suas distinções, mas muito próximos. Então, se a criança quer escrever melancia, né, como é um exemplo que a gente encontra com muita facilidade, como é que a gente marca? Como é que se escreve? Se ele só diz a sílaba, como é que escreve lã? Eu posso responder o lã nasalizado, com essa marca do tio, né? E com a marcação do tio, mas eu também tenho a opção de fazer a marcação com o N. Então, como é que isso fica no processo? Então, a gente recupera sempre com a criança o que ela quer escrever e devemos sim oferecer a informação, porque nós ajudamos. Tá certo. A nossa próxima pergunta da plateia é da professora Juliana, da segunda CRE. Professora Ana Márcia, no vídeo mostra que toda a escola está inserida dentro de um projeto político-pedagógico. Como ocorre a interação das outras turmas nesse projeto de leitura, escrita, tudo que foi exposto em relação a esse trabalho realizado? Toda a escola é envolvida. Quando nós temos o corredor literário, é uma atividade que engloba toda a escola. Quando nós temos a Bienal, que acontecerá agora no fim do ano, toda a escola participa na produção de livros. Inclusive, nós temos estande para os professores de educação física, tem o estande dos professores de arte, de inglês. Então, toda a escola, da educação infantil ao 6º ano experimental, participa das atividades de leitura e escrita. Então, toda a escola participa. Então, não é uma coisa de uma turma. É um trabalho de equipe, como ela acabou de falar. Ninguém está sozinho, então todos trabalhamos juntos. E é bom porque a escola respira leitura, né? No recreio eles podem ler na sala de aula, como eu disse ali, os cantinhos da leitura. Então, isso facilita muito eles terem acesso a livros, né? Temos mais uma pergunta da plateia, desta vez é a pergunta da professora Janaína, da quarta CRE. Oi, professora Márcia. Todo esse processo da escrita, né? Qual a relevância que vocês veem trabalhando com textos prontos, como você estava fazendo com seus alunos da professora Ruth Rocha? Facilita porque a criança precisa partir de alguma coisa.
Então, no meu trabalho, eu sempre parto de textos, seja de livros, seja músicas, seja receitas. Então, parte do texto facilita porque a leitura para eles enriquece o vocabulário. As crianças estão no processo inicial da escrita. Então, quando você disponibiliza um texto para ela se sente mais segura para partir dali. Então, nesse início da alfabetização, partir de um texto é ideal para eles, porque eles estão no início. Então, eles se apoiam naquela leitura e prosseguem, né, no processo de escrita com mais segurança, mais firmeza. Professora Janaína, você quer complementar a resposta da professora Ana Márcia? Sim, gostaria muito de complementar essa resposta pela importância que tem, foi o que a Ana disse. A criança do primeiro ano, em especial, né, que é o nosso foco, vivencia, numa prática pedagógica como a sua, a construção de um processo de autoria. E que é algo que nós precisamos desenvolver muito com os nossos alunos, como é que uma criança se constrói autora. Não é um processo simples, nós sabemos, envolve a criação, o trabalho com a produção de texto, ele requer um planejamento, requer organização de ideias, não é isso? Requer construir algo a ser dito. Recentemente eu estive em contato com uma professora em que ela fala algo que eu adorei, que é sobre o projeto de dizer. A gente precisa de um projeto de dizer. E o que acontece com a criança pequena quando ela ouve uma história e ela pode escrever sobre a história que ela ouviu? Esse projeto de dizer, ele começa a se estruturar, porque ela teve acesso a um conteúdo, a algo que preferencialmente ela deve gostar, por isso o encantamento, né? Ter um lugar especial na sala para ler, ter uma escola que respira a leitura, vivenciar um momento prazeroso de leitura vai ajudar. Essa é uma das possibilidades, não é a única. Nós lemos na escola por vários motivos, nós podemos conversar mais sobre isso. Mas quando a criança constrói um repertório, constrói conhecimentos, organiza o pensamento para produzir um texto, nós já ajudamos muito no processo de autoria, porque a partir do momento que ela começa a escrever, é o texto dela. Mas se partiu de algo que foi compartilhado na sala, experimentado e conhecido, a tendência é que a gente consiga, e agora eu estou incluindo a gente para voltar para a gente mesmo, quando a gente tem um repertório prévio, organizou conhecimento, não é mais fácil escrever? Com a nossa criança, isso vai acontecer da mesma maneira. Agora vamos ver a segunda parte da aula da professora Ana Márcia. Todas as salas de aula de alfabetização, nós temos nossos cantinhos da leitura. Todas as turmas de alfabetização que você visitar, você vai ver que os professores têm o cantinho da leitura. Então, dentro da sala de aula, eles têm acesso a livro. Temos também o recreio literário, que é onde as crianças, durante o recreio, aqueles que quiserem ter liberdade de pegar livros, sentar para ler. Então, quer dizer, e esse ano nós vamos ter a nossa 4ª Bienal. Então, eles produzem livros durante todo o ano para expor nessa Bienal que acontece no fim do ano, de 2 em 2 anos. Nós sempre começamos, depois da rotina da turma, nós começamos a aula lá no nosso cantinho da leitura, embaixo da nossa árvore, ouvindo a história. Ali as crianças interagem, depois a gente conversa sobre a história, e ali é um momento de troca. Sempre parto de um texto. Seja um texto de história, seja uma música. Ali naquele cantinho a gente não senta só para ouvir história. A gente canta, a gente dança. Ali aquele banquinho vira um palco para recontagem de história, para brincadeira de um show de calouros que a gente tem, em que a gente trabalha a oralidade. E nós vamos escrever essa história para quê? A gente está escrevendo os livros para a nossa Bienal. Depois da escrita deles, nós fizemos um trabalho de revisão textual. Coloco um dos textos, seleciono aleatoriamente um dos textos e eu vou interagindo com eles. Quando a Ruth Rocha escreveu o livro dela, ela escreveu e depois alguém ajudou a reescrever lá na editora. E como a gente vai publicar o nosso livro na nossa Bienal, a gente precisa passar por uma revisão. O que tem nesse texto que vocês acham que a gente poderia melhorar aí? No lugar do U teria que ser o quê, então? O interessante é que eu deixo que eles mesmos percebam o que deve ser trocado, ou de que forma ficaria melhor, se
está faltando alguma coisa, se ficaria melhor se acrescentássemos outro. Tem que mudar quem? O U para M. Acordou de bom, mudar o U para o M. A parte ortográfica é importante, mas nesse momento não é o ponto principal da escrita, tá? Porque a parte ortográfica eles vão adquirindo com o tempo. Isso não quer dizer que eu não vá fazer intervenção na parte ortográfica, mas esse não é o meu foco principal. Meu foco principal é que eles consigam transmitir a ideia deles. Tá faltando o quê? R no final. Nós viemos aqui para o cantinho da leitura, na sala de leitura, para que eles pudessem ter acesso, olhar a maletinha deles, inspirada na história da Ana Maria Machado, cabe na mala, e fizemos a maletinha com o portfólio dele. É interessante que, através da maletinha, dessa maletinha desse portfólio, a gente pode trabalhar essa avaliação formativa. Na avaliação formativa, o aluno tem como referência ele mesmo. Quando eu sinto a necessidade, mostro a ele a maletinha. E aí, eles desfolhando aquela maletinha, eles têm a oportunidade de fazer uma autoavaliação. O que a gente percebeu no nosso trabalhinho, hein? Que eu fazia o meu nome tudo errado, não botei o I. Não botamos o I? E botei o S do lado errado. E botamos o S do lado errado. Através dessa autoavaliação, eles vão percebendo o que eles faziam, o que eles melhoraram, no que eles mudaram. E isso é legal, porque eles mesmos começam a perceber o quanto eles progrediram e assim a autoestima é elevada. Porque a criança, quando ela percebe que ela está aprendendo, ela quer aprender muito mais. Professora Janaína, o que você ressalta deste segundo momento? Aqui é importante a gente ressaltar o trabalho da professora e a sequência das práticas. Se num primeiro momento a professora organiza um trabalho de produção, aí a gente retoma rapidamente o que dissemos anteriormente, em que a criança constrói o que vai ser dito e como vai ser dito. Num segundo momento, a professora Ana Márcia compartilha conosco um trabalho de revisão. A revisão e a reescrita do texto é um outro momento. O que é importante quando a gente pensa no trabalho com a revisão? Que a gente não foque apenas na dimensão ortográfica da língua. A gente tem essa tradição na escola, não é isso? De que o trabalho de revisão e de reescrita, ele acaba pautado em verificar as questões de ortografia. A ortografia é uma dimensão da língua. E é uma possibilidade de trabalho extremamente importante nos anos iniciais, não do ponto de vista ortográfico, mas do ponto de vista da aquisição, da aprendizagem, do processo de construção de como o nosso sistema de escrita se organiza, não é verdade? Quando pensamos em reescrita, qual é o outro ponto importante? Se no primeiro momento nós vamos ajudar os nossos alunos a pensar no que escrever, quando chegamos no momento de reescrita, a gente pode ajudar as nossas crianças a pensar em como escrever melhor. O que ela pode mudar, o que a gente pode subtrair, onde há repetições, onde o texto não ficou claro, e aí compartilha com eles. Que outra forma nós temos de dizer isso? Vamos pensar numa maneira de escrever diferente? E é todo esse trabalho de sedução, de interação, né, que nós vimos que na sua prática, Ana, isso deve acontecer maravilhosamente bem, pela relação e pelo olhar atento dos seus alunos, é nesse momento que a gente ganha com eles e que o trabalho da reescrita e da reescrita coletiva, sobretudo, nos ajuda muito a construir com a turma toda uma prática significativa de voltar, de olhar novamente o seu texto. Porque pensar que é possível deixar as crianças do primeiro ano construir um processo de reescrita sozinhas é um processo difícil, não é isso? Porque é retomar o que eu produzi, que muitas vezes eu dou por acabado e um texto ele não se encerra em si, e pronto, né? Isso para a criança requer etapas que não são simples de serem construídas, mas que a gente pode construir junto e deve, pensando em como dizer e melhorar o nosso projeto de dizer. É um trabalho bacana e que a gente não deve abrir mão e deve realizar desde o primeiro ano, desde as primeiras produções. A gente pode fazer como a professora Ana Márcia fez, tomou o texto de um aluno
e revisou, reescreveu coletivamente com a turma. Gostei muito da sua estratégia, né, com papel pardo ali para e passo, porque você tem um registro, você deve ter partido do registro do aluno, não é isso? E aí você tem lá o registro da maneira como ele escreveu e junto com a turma você já faz o trabalho de reescrita. Então a gente tem todas essas dimensões da língua para olhar. E quando nós fazemos isso, nós ajudamos as crianças a pensar no processo, por exemplo, de coesão, de coerência. Não precisa dar esses nomes, mas a gente chega no ponto de pensar em como escrever melhor, em como dizer melhor o que se pretende comunicar. E outra coisa importante, Ana, é quando você sinaliza para eles que o texto vai ter uma circulação. Porque aqui nós temos a finalidade. Nós escrevemos com uma finalidade, no caso da sua escola, compartilhar na Bienal, e aí o sentido de reescrever ele se torna mais claro ainda, porque eu vou ter alguém para ler para além do meu professor, não é isso? A comunidade escolar vai ler o meu texto, então reescrever tem sentido, fazer a correção tem sentido, porque nós compartilharemos com os nossos pares. Muito bom. Vamos lá. Primeira pergunta da professora Débora, da terceira CRE. Professora Márcia, como é elaborado esse texto que você leva para o quadro? Ele parte assim, de todos os alunos? Você pega todos os textos? Como é que acontece isso? Bom, eu observo os erros que foram recorrentes, que vários alunos tiveram. Então, eu seleciono um texto em que apareçam esses erros, né? E aí eu exponho esse texto e faço a correção coletiva, porque assim eu posso atender a maioria da turma. Então, o texto, eu uso esse critério para selecionar o texto. Os erros que foram repetidos, né? Então, porque assim facilita, né? É certo que há o atendimento individual, mas ali a gente atende a turma de forma coletiva. E na escrita deles, eu costumo trabalhar em duplas. Eles sempre escrevem em dupla. Vocês perceberam no vídeo, uma ajudando a outra. Então, eles sempre, de vez em quando, eu mudo essas duplas. Elas não são frequentes. Então, eu vou alterando essas duplas. E isso facilita muito na hora dessa intervenção coletiva. E os alunos, eles sabem que os textos deles vão ser selecionados, alguns, para ser revisado no quadro? Sabem, porque, como é uma prática, eles já sabem. Agora, o texto que fica exposto lá, eu não identifico. Às vezes, se o aluno quer, ele mesmo identifica, mas eu não identifico. A gente trabalha, pega o texto e ele não sabe de quem é. O dono, às vezes, claro que ele percebe que aquele texto é dele, mas eu não identifico até porque o objetivo não é esse, é um texto da turma. Mesmo tendo sido feito individualmente, ele vai pertencer a um livro da turma. Então, tudo é coletivo. E facilita, né, eles aprenderem também com a dificuldade dos coleguinhas. Dos colegas. Tá ótimo. Temos mais uma pergunta da plateia, desta vez é a pergunta da professora Vânia, da 8ª CRE. Professora Márcia, quando você expõe o texto coletivo, o aluno que está disperso não corre o risco dele fixar, achando que até o dele e que está certo, ou você depois retorna e se faz no individual também essa reescrita? Por exemplo, o aluno que está disperso correu o risco de fixar o texto errado. Isso não acontece porque depois que é feita a correção, eu refaço junto com a turma de forma correta. E aí nós vamos reler esse texto. E mesmo que ele disperse num período, em outro momento ele se liga ali no que está acontecendo, ele volta para aquele momento e a turma relê o texto correto. Então, isso não acontece. E quanto à intervenção individual, ainda mais em turmas de primeiro ano, isso é constante. A gente não faz só a intervenção coletiva, a gente faz a intervenção individual o tempo todo. E na intervenção coletiva, a gente pega a turma como um todo. Mas na intervenção individual, depois durante o período, né? Eu vou selecionando, chamando individualmente, porque naquela correção coletiva eu não atendo todas as dificuldades, todas as dúvidas. Existem dúvidas que eu tiro
que nós, professores de primeiro ano, geralmente fazemos isso, né? Sempre atendemos e é uma característica das crianças de primeiro ano e até dos outros anos, mas é mais evidente no primeiro ano. Por eles ainda não terem aquela segurança, tudo que eles escrevem, eles recorrem ao professor. O professor está certo? Então, a gente está sempre fazendo a intervenção, tá? Além da coletiva, a individual. Vamos agora ouvir mais uma pergunta da plateia. A professora Ágata, quinta CRE, sua pergunta, professora. Eu gostaria de saber como foi o momento da autoavaliação, qual foi a sua condução com relação a esse momento e o que fazer quando um aluno já está num estágio mais avançado de alfabetização e ele se arrisca escrevendo textos maiores. Até que ponto a revisão, assim, aquela exímia, que vai ter tudo limpinho, é necessária? Eu posso deixar alguma coisa sem aquele olhar tão rigoroso para que ele se sinta prestigiado e não castigado com a quantidade de revisão a ser feita? Primeiro, aquele momento ali, eu distribuo as maletinhas para eles e eles deixam que eles olhem livremente e eles trocam entre eles e fazem as observações. E aí, nesse momento, eu vou passando pelas mesas e vou perguntando e vou vendo. E eles vão percebendo como eles evoluíram. Não é nada formal, é super informal. Eu entrego as maletinhas e deixo eles desfolharem livremente. E aí eles mesmos vão percebendo. Como uma aluna ali falou, eu percebia que eu fazia o S para o lado contrário, eu não escrevi o I. Já teve alunos que eu escrevia flutuando, agora eu escrevo na linha. Eu escrevia e minha letra era grande, agora a minha letra é pequena. E eles vão falando livremente. Então, não é um momento engessado, deixa eles falarem o que quiserem. Tá? Não é nada formal, assim. Não conduzo perguntas, eu deixo que eles falem. O que você viu de errado? O que você não viu de errado? Eles mesmos começam a chamar a tia aqui. E eles não falam só para mim. Eles começam a falar com o outro aqui. Meu nome estava assim, o outro também começa lá. Mas teu nome está errado. Quem tem o nome exposto nessa aula, lá. Mas ali teu nome é assim. Você escrevia. E teu boneco não tem perna, porque às vezes tem registro de desenho. Até o desenho eles falam, e teu boneco não tem perna. Então, eles mesmos fazem essa troca. Eu acho muito interessante a criança avaliar o que ela fez. E ela começa a ter um objetivo nisso. Porque ela percebe, como a gente vê, ela percebe que ela partiu de um ponto e ela chegou em outro. Então, ela percebe que o que ela escreveu evoluiu. E quando ela percebe que ela evoluiu, ela se sente mais segura para continuar. Mesmo que a evolução, para nós, pareça pequena, para eles é muita coisa, né? Normalmente, as crianças lidam bem, né, com esse processo de construção. Nós vimos no exemplo, eles se divertem. Era assim, eu fazia dessa maneira, agora eu faço de outra. Normalmente é assim. Mas nós, professores, precisamos ter um cuidado especial e um olhar com cada criança. Não é verdade? A gente precisa olhar e perceber como cada um caminha e como cada um se sente à vontade ou não para ter o seu texto exposto, para passar por um processo de revisão, né? Porque aí agora o foco seria, até na fala, né, do que a professora traz, a questão da revisão. Então, a criança se sente confortável ou não se sente confortável? Se ela não se sente, como é que a gente pode fazer? O que eu não posso é deixar essa criança à margem. Só dela perceber que outros textos são revisados, se inicialmente você suspeita que isso para ela não vai ser bacana, a gente pode fazer de maneira individualizada, como certamente fazemos, né? Nós precisamos ocupar o lugar de quem faz a mediação e de quem intervém, com toda a doçura, mas cumprindo o nosso papel profissional. Então, quais são as possibilidades que eu tenho para intervir com cada criança e fazer as minhas escolhas? Esse é um ponto. Quando você cita o texto de longa extensão, como é que a gente pode pensar isso? Se eu tenho um texto na minha turma produzido com essa fluidez, que a criança seguiu, foi lá, se entregou ao trabalho de escrita,
É bacana valorizar, é bacana dizer para ela que ótimo, você escreveu muito, você escreveu muito bem. É bacana não passar a caneta vermelha, não fazer remendos no texto da criança. Não é necessário, não é assim que a gente efetivamente ensina. A gente ensina e a gente faz com que os alunos cresçam quando a gente oferece um trabalho de intervenção e de mediação. Então, tomando o trabalho da reescrita, da revisão coletiva, né, que a gente revisa e reescreve, está nesse caminho que a gente tem construído até aqui, eu posso dispor desse texto enorme, fazer a revisão com a turma, e aí eu compartilho, socializo com todos as possibilidades e as intervenções naquele texto. E se for o caso, por exemplo, de digitar, para a criança não ter que passar a limpo, porque passar a limpo é outra coisa, né? Muitas vezes a gente entende revisão como passar limpo. O professor remenda e a criança passa limpo. Esse necessariamente não é um trabalho de revisão, muito menos um trabalho de reescrita, quando a gente pensa naquele sujeito que está ali, construindo um processo de autoria. Então, se eu posso revisar junto com todos, a gente também pode pensar num trabalho de digitação, ou se não for um trabalho de digitação, mas que essa criança vai escrever aos poucos, eles não precisam fazer tudo no mesmo dia. Não é verdade? Se a gente escreve um texto num dia e eu produzo hoje, é muito melhor que eu revise outro dia. E aí, pensando nesse lugar do autor, se eu escrevo hoje, os meus olhos, a minha lembrança daquele texto, elas já estão viciadas, elas já estão acostumadas com aquelas ideias construídas. Se eu retomo esse texto em outro dia, eu consigo perceber questões que eu não percebi. Eu adulto ou eu criança num processo de mediação. Então, o bacana do pedagógico é pensar nessas doses, né? É organizar o nosso fazer, pensar nesse campo didático, de como eu faço a intervenção e que escolhas a cada momento. Sempre pensando que eu posso usar uma prática hoje, modalizar o trabalho de uma maneira hoje, amanhã fazer de outra forma. E, além disso, o que vai ser eficaz, só retomando o que eu disse, para cada criança. Agindo dessa maneira e cuidando para não ferir nenhuma delas, porque a ideia não é revisar no sentido de achar o erro, de fazer a limpeza, porque a gente tem essa ideia construída, não é isso? De limpar o texto. Com a criança pequena, é importante que a gente garanta o espaço da criação, da produção livre e voltemos a ele para organizar melhor esse projeto de dizer, o que está lá exposto, né? E sempre valorizando. Acho que outro ponto positivo é esse, a gente parte da valorização para fazer as ampliações e as supressões que sejam necessárias. Muito bem. Temos outra pergunta da professora Débora. Janaína, em relação aos textos de memória, o que você acha dessa prática? O trabalho com os textos de memória é um trabalho interessante, muito utilizado no primeiro ano, né? E aí, utilizado com que finalidade? A gente trabalha, a gente está lá nesse processo e feliz da vida vendo as nossas crianças avançando na escrita, não é isso? Porque o primeiro ano nos dá esse presente de ver o resultado do trabalho do aluno, você vê que ele conseguiu e a gente fica lá comemorando o quanto ele avançou. Quando a gente trabalha com texto de memória, a gente tem a possibilidade de perceber o que a criança escreveu e como ela escreveu, porque é um texto conhecido por você e por ela. Porque muitas vezes ele escreve e a gente retoma com a criança, não é isso? Conta para mim o que foi que você escreveu, para a gente perceber como ele organizou, que marcas ele traz nesse processo de construção da escrita. O texto de memória traz isso para a gente. Você perceber essa interface do sistema de escrita no campo da apropriação, como que ele se apropria do sistema de escrita e como ele representa. Aqui nós temos uma dimensão do trabalho com a escrita, que difere do processo de autoria. Porque num processo de autoria, eu ouvi a história do camaleão e eu vou escrever sobre o que eu ouvi. Então, eu retomo as minhas lembranças, eu tenho um trabalho cognitivo de recordar o lido, o ouvido e organizar o meu trabalho de escrita. Aqui, a gente tem uma dimensão em que a autoria do aluno está em xeque, está em questão e precisa compor o nosso trabalho, porque a dimensão da elaboração
e a organização de um texto, que é diferente do meu momento da fala, que é diferente de um trabalho com os textos de memória. E aí, retomando o que nós já dissemos aqui, a importância de que a sala de aula abra espaço para vários momentos, para várias possibilidades de produção escrita. Porque quando eu penso no texto de memória, eu contemplo um aluno que ainda está num processo inicial, ou que ainda se sente um pouquinho inseguro, mas que ele pode escrever, né? Ele não vai precisar elaborar mentalmente, ele recorda, faz esse trabalho de memorização, de recordar e de registro. E aí é muito importante, assim como um outro fator, e que a sua escola traz bem o trabalho com a leitura, é em quais momentos a leitura entra em cena e com que objetivo. Porque eu posso, por exemplo, ler por fruição, por prazer, não é verdade? É aquele momento que nós vamos compartilhar um texto com os nossos alunos pelo prazer da leitura. Hoje, por exemplo, eu gostaria muito de compartilhar com vocês aqui o João Cabral de Melo Neto, Tecendo uma Manhã. Por quê? Na tessitura da manhã, o que o poema traz, é isso que a sua escola faz. É tecer com todos, entre todos. Quando nós conversamos e compartilhamos os nossos conhecimentos, as nossas experiências, nós tecemos uma manhã. Então, hoje eu traria aqui o João Cabral de Melo Neto para enfeitar o nosso encontro, para falar desse momento, por fruição, por beleza. Mas não pensaríamos numa análise do poema, de como ele foi construído, se tem métrica, se não tem. Todo esse trabalho que é mais didatizado, que tem uma finalidade, não é assim? E o trabalho com a leitura, ele tem essas finalidades, não é todo o texto que vai ser utilizado para um trabalho de análise, de escrita, alguns só por fruição. Isso na leitura. Da mesma maneira, na prática pedagógica, eu não devo oferecer apenas um formato de escrita para os meus alunos. Eu preciso oferecer diferentes situações e propor diferentes contextos, porque o contexto faz toda a diferença. Nós escrevemos para quê? Para quem? Com que finalidade? Né? Tomando o exemplo da sua escola e da parceria entre todos, eu posso escrever um bilhete para convidar a turma ao lado para ouvir uma leitura na minha sala. Aí ganha sentido escrever, eu tenho um propósito comunicativo, não é isso que a gente aprendeu? Do propósito comunicativo? Então é pensar nisso. Tudo pode compor diferentes estratégias, diferentes possibilidades de atividade com a escrita e com a leitura devem fazer parte das nossas aulas e a gente deve pensar na finalidade de cada uma delas, porque a reescrita cumpre um papel, a releitura cumpre outro papel e o trabalho com os textos de memória um outro papel. Professora Janaína, professora Ana Márcia, eu quero agradecer a participação de vocês. Obrigada também pela presença das professoras da Rede Municipal de Ensino que estiveram aqui no estúdio participando da nossa conversa. E a gente se despede deixando os pontos que devem nortear a discussão na sua escola. Obrigada e até a próxima!